O Maestro e o Mar. É uma série que tá na Netflix. Muito, uma cinematografia assim lindo, né? Então, a parte cinematográfica achei linda, o lugar muito bonito, né? E aí a gente vai falar de uma menina, né? Pelo olhar de uma menina e de um homem, né? Que também é um menino. Então, vamos falar um pouquinho dessa história, né? Então, a gente está falando uma questão que tem lá, aborda uma questão política, né? De um pai corrupto, né? Que tem negócios ilícitos ali. A gente está falando de uma família que tenta transparecer ser muito perfeita, e de perfeito não tem nada, né? Filhos que não amam o pai, que não admiram esses pais, uma mãe que tem sérios conflitos com a própria mãe e com a filha, porque geralmente a mulher que tem conflitos com a mãe tem muitos conflitos com a filha, principalmente quando essa filha tem a primeira menstruação. A partir dali, ela vira uma adolescente, e essa mãe começa a degladiar com esta filha, então elas entram numa competição. Tá? Então, a mãe, ela tinha conflitos com a mãe, ainda desejando o carinho e amor da mãe, que ela acha que a mãe não foi uma boa mãe, ela acha que a mãe, cobrando mil coisas da mãe. Então, vai ter cenas muito legais dessa série, da conversa de duas adultas, duas mulheres, mãe e filha. Eu estou falando da avó da menina e estou falando da filha, tá? Então, existe a primeira geração, que é a avó e a filha, e depois vem a neta. Então, essa conversa que existe entre elas é sempre. E existe uma hora numa conversa. Já vou dizendo, se você não assistiu essa série, assiste a série primeiro, depois vem pra cá, porque vai ter spoiler, tá? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem análise de filmes e séries aqui no canal, pelo olhar da psicanálise e da constelação. Quando a gente olha para essa história dessas duas mulheres, eu vou começar pelas duas mulheres, porque trabalho com feminino, para mim o olhar para a mulher é muito mais refinado. Então, quando a gente olha para essas duas mulheres, mãe e filha, essa filha que ainda é uma menina, né? Que ainda exige o carinho da mãe, a atenção da mãe, porque a mãe fez ou não fez, a mãe isso, a mãe aquilo, ela ainda tem muitas reivindicações com a mãe. Logo, se ela olha para a mãe, ela não consegue olhar para a filha. Quem olha para trás não olha para frente. Tá? Então, se ela está ainda olhando e reivindicando a ausência e a dor da mãe, ela não está conseguindo ver a dor e a ausência que ela é para a própria filha. Ela ainda está olhando para trás, não consegue olhar para frente e olhar para a dor daquela mãe, para aquela dor que aquela mãe viveu, e também não consegue direcionar isso para a filha. Ela é cúmplice do marido, então a mulher que questiona as escolhas da mãe, questiona a mãe não ter amado o pai, ter amado um outro homem no lugar do pai. Depois ela não ama o próprio marido e questiona-se por ficar com aquele marido e não seguir o coração e se entregar para aquele homem que ela encontra depois. A neta também, que tem um amor clandestino pelo seu professor, bem clichê, né? O professor que chega na cidade, numa cidade pequena, aquela menina que tem o sonho da cidade grande, que sonha para uma cidade maior, e aí ela tá esperando o príncipe encantado para tirar ela lá, Rapunzel, né? Para tirar ela lá da masmorra, para levar ela para uma cidade maior, melhor, um homem que veio da cidade grande, que tem outros interesses, outros objetivos. Então, a avó que não viveu o grande amor, a mãe que não viveu o grande amor, e agora a neta que também está impossibilitada de viver o amor com aquele homem, pela diferença de idade, por questões sociais, por questões políticas do pai. Então, se você for ver, é uma geração atrás da outra de mulheres que repetem as histórias. Uma hora a avó fala isso, né? Todas nós não podemos ser felizes no amor, todas repetindo um padrão. Isso chama-se lealdade sistêmica. Minha avó viveu, minha mãe viveu, então eu também vou repetir o mesmo padrão e viver a mesma coisa. Então ela tá entre o namorado, que tem a idade dela, que é compatível, que tá tudo certinho ali. Ela tem um namorado, mas que ela não ama, que ela não se entrega, que ela não se permite viver aquela relação porque ela ainda também sonha. Que sonho essa menina sonha? O sonho da avó.
a avó que não pôde sair da cidade, que ficou casada com um homem da cidade pequena, que foi iludida pelo homem da cidade grande, que não pode vivenciar esse amor só no finalzinho lá, né, que eles já estão mais idosos, que ela faz companhia para ele até ele morrer. A mãe que não é feliz no casamento. Então, que sonhos essa menina tá vivendo? Os dela? Não. Os sonhos da avó, os sonhos da mãe. E aí agora ela vai reproduzir isso para dizer: eu vou tentar viver o que vocês não puderam viver. É muito comum as mulheres fazerem essa reprodução. Mamãe, vovó, bisavó, todo mundo. Eu não pude, então agora eu vou fazer no lugar. Eu vou tentar fazer. E aí tenta pelos mesmos caminhos. Eu fico imaginando os ancestrais falando assim: ah, de novo, ela não vai tentar fazer diferente. Por que ela não faz diferente? Libera essa menina para fazer diferente. Mas eu quero pertencer a esse grupo de mulheres que não puderam ser amadas, que não puderam ser vistas, que não puderam viver o grande amor. Eu faço por você, vovó, mamãe, faço igual como todas vocês. E também vou tentar fazer pelo mesmo caminho. E as chances de dar errado são muito grandes. Tanto que aparece a mulher dele, uma mulher da idade dele, uma mulher mais velha, que também tinham várias questões nessa relação, nesse relacionamento entre os dois, né? Ela com muito dinheiro, muito sucesso, ele ali como músico, vivendo às custas dessa mulher, que também é um menino, né? Um homem que não se posiciona para a menina, que se ilude com a menina novinha, bonitinha, né? Jovenzinha, mas que sabe a responsabilidade que tem, tudo, mas se deixa seduzir, se deixa levar, né? O grande donzelo aí, né? Que se deixa levar por essas histórias da menina nova. E aí aparece a mulher dele pedindo: ó, estou grávida e eu quero ter esse filho. E ela usou lá os óvulos dele para fazer inseminação sem consultá-lo. E agora quer exigir que ele cumpra o papel ali de pai que ele também não pediu para cumprir, para ter, né, aquele filho, mas ela quer que ele assuma uma vez que o espermatozoide era dele e tudo mais. A grande questão desse filme, e aí a gente vai ver uma outra mulher que sofre abuso, né, no enredo do filme. Tem uma moça, uma senhora já, que ela mora com o marido, que tem um filho homossexual. O filho não se assume homossexual. Vamos falar desse clã? Então, esse clã é o seguinte: eles são donos de um restaurante. É um homem que tem vários danos emocionais e psicológicos, porque sofrido pelo pai. Ali também a gente vai ver uma repetição de padrão, uma repetição familiar. O que acontece? Um homem muito machista, muito durão, criou um menino muito machista, muito durão, que cresceu, tornou-se um abusador, né? Um barba azul aí da Mulheres Corre com os Lobos, né? Então, tornou-se um barba azul, um castrador do feminino, porque ele foi castrado, esse homem foi castrado em toda a sua essência do sentir, que é do feminino. Então, ele castra as mulheres. E ele tem um filho que é homossexual, que vem para afrontar esse masculino dele, né? Esse pai não aceita esse filho, então ele também abusa desse filho no sentido de machucar, de tolir qualquer feminilidade desse menino, porque o feminino não pode existir na vida deste homem. O pai castrou ele no feminino, ele vai castrar toda a essência do feminino, ou seja, a mulher e o filho que tenta ir para um lado que ele não aceita. Então, ele é o barba azul, ele vai castrar de todos os lados. Ele vê o pai morrer e deixa o pai morrer, porque ele não suportava mais ser maltratado por aquele pai. E o mesmo acontece com ele, né? Porque o filho vê ele morrer, que o namorado mata, e deixa ele morrer e joga no mar, no mesmo mar que o pai dele morreu. Outra repetição familiar, outra repetição. É comum também. Meu pai morreu disso, eu também vou morrer, meu filho também vai morrer. Ou meu pai teve isso, eu também vou ter, e o filho neto também vai ter. E todo mundo leva isso adiante, porque ninguém olha para a dor original. Porque, na verdade, teria que se olhar lá para a história do vovô, né? Mas ninguém olhou e aí vai se repetindo a história para pertencer. Ele também castrava essa mulher não tinha voz, não tinha vez, mas sonhava em sair daqui, mas não tinha forças, porque quando ela ia denunciar esse homem, uma cidade com uma mentalidade bem machista trazia esse olhar
de que ela ela estava ali porque queria, ela casou porque quis, não tinha por que ela reclamar e ela apanhava dele, então. E eu falei que quando assisti, eu falei, a morte desse homem acho que salvou metade do mundo ali, né? Porque todo mundo queria que ele morresse, né? Então, a morte dele aliviou para todos, mas custa, tá? Custa para gerações futuras, custa para um enredo da sociedade ali, da cidade também. Essa série só teve a primeira temporada ainda, então a gente não sabe qual vai ser o desenrolar. Quando sair a segunda temporada, eu faço outra análise pra gente falar disso, tá? Então, a primeira temporada, a gente tá olhando por essa perspectiva. A perspectiva desse clã, né, dessa família tóxica que também não aceita o filho homossexual, não vê, eles veem tudo o que acontece, mas não aceita as coisas, então eles se colocam para debaixo do pano, inclusive o dinheiro que eles ganham vai para debaixo do carpete ali, né? Eles jogam tudo para debaixo. As sujeiras da família é jogada para debaixo do tapete, literalmente. Inclusive o dinheiro ilícito que eles recebem é jogado para debaixo do tapete e acobertado pelas mulheres, pela sogra e pela mulher daquele homem. Elas acobertam as sujeiras que o marido traz para dentro de casa. Tanto na parte financeira, quanto nas partes das corrupções que ele tem. Então, tudo é acobertado ali. Só que os filhos não querem trazer à tona, custe o que custar, porque não por eles serem infantis, imaturos, também não sabem o quanto vai custar isso, eles vão sustentar, bancar o quanto custa, porque todo mundo ali também tem uma vida muito tranquila, financeiramente falando, muito privilegiada, né, de poder viajar, poder fazer as coisas do jeito deles tal, às custas daquele dinheiro. Então, às vezes as pessoas querem trazer à tona, mas vai ter que pagar o preço. E pagar o preço não é só financeiro, é emocional, estrutural e romper. Romper com os padrões existentes anteriores. Eu não estou só falando de financeiro e corrupções morais. Estou falando de todos os tipos de situação. Muitas vezes, por exemplo, para romper um padrão é preciso pagar um preço. E às vezes o preço não está disponível. E preço não estou falando de dinheiro, tá? Então vão entendendo as metáforas que os filmes trazem, porque é ali que estão as grandes chaves de curas que a gente vai fazendo através de assistir filmes e séries. Então, as séries e os filmes têm que trazer o quê? Um olhar para a gente fazer curas, curas emocionais, curas ancestrais, curas sistêmicas, tá? Eles auxiliam a gente nisso. Eu indico muitas séries e filmes para as minhas clientes, para as terapeutas que eu auxilio na supervisão, que os filmes e séries trazem do lúdico para o real. E aí vão tomando consciência do que eles estão trazendo, tá? Outros pontos da série é aquele homem desejando aquela menina com uma idade bem mais nova do que ele, né? Instintivamente, né? Não tem nenhuma clareza sobre aquilo. Mas ele tá lutando contra. Não, ele não tá lutando contra aquilo. Ele está se deixando tomar por aquela situação. Ele não põe limites claros naquilo. Então, é a coisa assim, ele não põe limite claro. Olha, é o seguinte, não vai ter nada, né? Aqui é professor tal, não põe limite claro. Mas é que ela é uma menina que está vivendo o sonho da vovó e o homem que aparecer ali para resolver aquele problema da vovó, ela vai embarcar, né? Ela ainda não tem a maturidade. Quem tem a maturidade é quem põe as condições. Ele tem que ter a maturidade, mas também estava ali envolvido, tal, ele também estava fugindo da vida passada dele, das histórias dele, então ela também era um caminho de fuga para ele fugir da realidade de quem ele era, de quem ele estava se tornando. Isso vai dar bom? Não, não vai dar bom, né? A série vai terminando ali com vários desfechos, tanto da questão da morte daquele pescador, quanto da história desse casal, que agora tem um filho envolvido e tudo mais, e que a gente vai ter que esperar a segunda temporada para saber qual vai ser o desfecho dessa história. Se você gostou da análise, se você tem uma perspectiva diferente, coloca aqui nos comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e eu espero vocês na próxima análise.